Sejam todos bem-vindos. Quem está feliz aí? Pronto para mais uma sala de aula do Espírito Santo? Certeza que ele vai nos ensinar, nos instruir. Antes de começar, eu queria só relembrar para quem esteve no primeiro e também para que todos tenham conhecimento do objetivo desse grupo nosso e por que dessa frequência de nós estarmos nos reunindo e tocando, falando sempre sobre esse assunto. Isso foi algo que nasceu de uma conversa com o pastor Célio, de um direcionamento que o Senhor estava me dando, e para ele também ao mesmo tempo, sobre a gente movimentar um grupo de empresários, de empreendedores, passar com um pouco mais de profundidade, de prática, aquilo que a gente não consegue, às vezes, no dia a dia, né? Ali na igreja, nos cultos, aprofundar um pouco mais naquilo que o Senhor tem para nós, nessa área de finanças. E hoje eu me preparei um pouquinho mais, vocês viram que eu estou um pouco mais elegante, né? E falar para vocês que funcionou. Eu já recebi uma nota de $100 aqui agora há pouco. Já começou. E esse é o nosso intuito, tá? O nosso intuito é aprender um pouco e dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai trazer outros irmãos, outros pastores, pessoas que têm um bom testemunho, pessoas que já começaram a praticar depois do que a gente aprendeu na primeira reunião, já tem colhido frutos disso. Pessoas que têm aprendido conosco sobre o Evangelho e têm começado a colher isso. A gente está aqui para poder passar para vocês algumas chaves que funcionaram para mim, para a minha vida, até aproveitando para poder me apresentar para vocês, para quem não me conhece, né? Meu nome é Rodrigo Santos, como está ali. Eu nasci nesse ministério, nasci de novo nesse ministério há uns 20 anos atrás. E eu fui um jovem que me dediquei muito às práticas que o ministério ensina, principalmente oração em línguas, meditação na palavra e jejum. E isso começou a transformar o meu entendimento, e a gente vai aprender um pouquinho hoje de como isso pode virar prosperidade para a gente. E eu tenho certeza que naquele tempo, aquele período que eu estava ali, nessas práticas, o Senhor estava me preparando para algumas coisas. E o Senhor me levou a ser funcionário em algumas empresas, algumas grandes empresas, me preparou, e chegou o momento do estalo, onde eu entendi, de fato, qual era o meu dom. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, sobre como usar isso. E como que eu fiz isso gerar prosperidade, como que eu fiz isso gerar riqueza na minha vida. E fazer com que eu viva hoje em um outro local, em um outro lugar, dentro do reino de Deus. Porque a palavra diz que ao Pai agradou dar-nos o reino. E por que a gente não está no reino? No reino do Senhor. Em outro lugar, a palavra fala que o Senhor nos chamou para reinar em vida. Ou seja, o reino de Deus já começou. E a gente tem que aprender a estar nesse lugar. E antes também, eu queria falar um pouco sobre propósito. Porque se o propósito de prosperar não for o avanço do Evangelho, aqui também não é o seu lugar. Porque esse é o nosso propósito. A gente não quer que os nossos irmãos se percam. A gente não quer que você aprenda as chaves, que você pratica, porque se você praticar, as coisas vão acontecer. A gente quer que você não se perca, que você tenha um coração generoso, que você cuide do coração enquanto o Senhor está te prosperando, e que se você não tiver esse propósito, que é o mesmo nosso, de prosperar, para que a gente possa usar esses recursos para o avanço do Evangelho, se não for esse o propósito do seu coração, também não é o seu lugar aqui. Então, esse é o nosso propósito. O que a gente mais vê nas igrejas hoje
é as pessoas oferecendo uma parte do reino e esquecendo as demais, ou a principal, que é a salvação. E na prosperidade não é diferente. Quantas igrejas hoje você pode ir participar de campanhas por 1, 2, 3, 4 anos, e você pode ter certeza que ninguém vai falar para você de batismo, ninguém vai falar para você de salvação, as pessoas estão indo lá atrás das coisas, ou tem a campanha para trazer a pessoa de volta Aí você para poder ver, ao assistir, você não vê falando de salvação. E as pessoas se mantêm ali em torno das coisas. Então, eu queria deixar isso claro, que existe um propósito por trás de tudo isso aqui. A gente não está aqui só para passar chaves, segredos, aquilo que a gente praticou, para que você simplesmente prospere e esqueça do Evangelho. Acho que esse é o nosso principal propósito aqui. E a gente fez uma dinâmica diferente dessa vez. A gente vai falar algumas coisas mais sobre prática mesmo, sobre o dia a dia, e trazer algumas orientações, alguns testemunhos aqui, para poder edificar a sua fé e para vocês testificarem que realmente as coisas funcionam. E como tema desse ano, a gente escolheu o que Jesus ensinou sobre finanças. Jesus nos ensinou algumas coisas sobre finanças durante os 3 anos ali do seu ministério, e a ideia é compartilhar com vocês o que Jesus ensinou e pegar parte desses ensinamentos para a nossa vida. Ok? Queria começar compartilhando com vocês aqui 3 momentos no ministério de Jesus que ele se deparou com uma situação em que ele precisava-se de um milagre, que precisava-se de uma provisão divina, que precisasse de algo para poder mudar uma situação e uma condição. E é importante a gente saber que dentro dessas três histórias, dessas 3 soluções que Jesus trouxe para aquela situação, existiu um mover diferente do Senhor, e esse poder existe até hoje, ele está à nossa disposição. Amém? Pode compartilhar. Então, 3 momentos em que o Senhor se deparou com desafios na área financeira. O momento em que ele transformou a água em vinho, em que ele multiplicou pães e peixe, e que ele criou uma moeda na boca do peixe, quando precisava pagar os tributos ali. E eu queria que você entendesse que o poder de transformação, o poder de multiplicação e o poder de criação está na palavra do Senhor. E Jesus mostrou para nós como fazer. E tem algumas coisas que são comuns nessas 3 situações. Ele partiu sempre de algo que já existia. E eu queria que você entendesse que já existe tudo o que você precisa para você transformar a sua vida, para você multiplicar as suas finanças e para você criar na sua vida. Transformação. Quando Jesus foi convidado para o casamento e você imagina aquela situação, acabou ali o vinho, precisava transformar. Jesus pediu para trazer as talhas e colocar água, e ele transformou aquela situação. Aquela festa poderia ser uma vergonha para aquela família, para o noivo, mas Jesus transformou aquela condição, de alguma forma. E transformou a partir de água, a partir de alguma coisa que já existia. E isso nos mostra que a gente pode transformar a nossa condição. A gente pode transformar o nosso status. Tudo que a gente for falar aqui, eu vou trazer um pouco de como eu pratico isso, qual o resultado que isso vai trazer para nós. Quando você transforma, como que eu transformo isso no meu dia a dia? Na minha empresa, no meu negócio? Como que eu transformo uma situação em outra? Quando você transforma o seu entendimento, a forma com que você enxerga as coisas
ao seu redor, a forma com que você enxerga o natural. Todos estavam enxergando água naquele momento. Com certeza todos estavam apreensivos porque ia faltar vinho. Mas Jesus estava vendo uma outra situação. Quando você transforma o seu entendimento de que, para você agora, o que é importante é a verdade do Evangelho, é o que está escrito na palavra, não é a situação ao seu redor. Quero trazer um exemplo aqui. Na quarta-feira, estava conversando antes do culto em Cuiabá com o pastor Ferreira, e a gente estava falando, ele falando, e aqui ele cumprimentando, tudo bem? Tudo bem? Aí a gente começou um papo, né, de que para nós sempre está tudo bem. Independente da situação ou das circunstâncias ao nosso redor, você não está olhando para aquela dificuldade, você está olhando para aquilo que já foi conquistado, para aquilo que Jesus já fez para você na cruz do Calvário. Então a gente não se move pelo que a gente está vendo, não se move pela nossa circunstância. E como que é isso lá no meu dia a dia? Eu vou explicar para vocês um pouco de como que era no meu dia a dia, como que é no meu dia a dia. Às vezes eu me deparo com situação bastante complicada, mas eu transformo o meu entendimento naquele momento. O meu entendimento, e eu trabalho numa área em que, quando eu falo para vocês de problema, o problema é grande. O problema é de alguns milhões. O problema é de quebrar ou não uma empresa. O problema é um prejuízo grande. O problema é várias pessoas desempregadas. E existe uma pressão muito grande sobre isso. E quando eu olho com os olhos naturais, a gente não vê saída. E as pessoas que trabalham comigo pensam, pô, cara, mas você é muito tranquilo, né? E minha esposa é testemunha disso. Quando as pessoas que trabalham comigo comentam, parece que no meio do furacão, no meio, todo mundo acha que já era, que não deu. Mas eu consigo transformar aquela situação. Eu não vou me desesperar, eu vou me comportar conforme a palavra diz. Isso acontece toda semana. E quando o Senhor fala que quando o Senhor transformou, isso trouxe um entendimento de que, conforme diz em Romanos, que a gente não tem que viver conforme o mundo, conforme a circunstância, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. E eu não estou mais vendo aquela situação. E quando eu faço isso, quando eu mudo esse meu comportamento, quando eu indo para a prática para vocês aqui, eu não entro na pilha do meu cliente que está desesperado, do meu colaborador que também está desesperado, não entro na pilha do investidor, eu não entro na pilha de ninguém. E aí eu respiro e enxergo pelos olhos do Evangelho, de que tem saída, sim, de que eu vou conseguir resolver aquele problema, sim. Isso é como você resolve os seus problemas na prática. Isso é como você vai transformar a situação. Você vai transformar a água em vinho. E qual que é o resultado disso? Quando você faz isso, automaticamente vai mudar totalmente a atmosfera ao seu redor. Totalmente. É como o exército de Israel via Golias e como Davi via Golias. O exército estava com medo, ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Mas Davi falou, pô, quem que é esse que está insultando o exército do Deus vivo? Porque ele sabia qual era o tamanho do Deus que estava ali atrás dele. E o resultado é que você muda essa atmosfera, você começa a enxergar oportunidades e não o problema. Quando o apóstolo Paulo disse assim, tenhais prazer ao passares por tribulações, por aflições. Meu irmão, você tem que entender que, não sei se você sabe, mas as grandes empresas, os grandes negócios,
Os negócios que ganharam escala, que explodiram, eles nasceram a partir de uma necessidade, a partir de um problema. Eu não enxergo dificuldade, crise, como problema. Eu olho para isso como oportunidade. E quando você vai olhar os números da história da minha empresa, ela cresceu nos momentos de crise. Onde que ela mais cresceu? Naquele grande problema lá que nós tivemos lá da Dilma, de 2015, 16, ali, 17, que foi uma crise terrível. Depois, durante a pandemia, porque eu consegui enxergar oportunidade onde todo mundo estava enxergando problema. Eu transformei, eu renovei o meu entendimento, eu consegui mudar a atmosfera, porque está todo mundo perdido, está todo mundo olhando para Golias, está todo mundo olhando para Golias e você está procurando a pedra para derrubar o Golias. Você pode ter certeza que, enquanto os soldados estavam lá olhando para Golias e admirando o tamanho que Golias era, o Davi estava procurando a pedra para acertar a cabeça do Golias. Então, quando todo mundo estava preocupado, falando, pô, agora não vai dar, agora já era, pô, mercado de crédito, de capital não vai agora, tal. Enquanto isso, eu estava procurando as oportunidades para poder derrubar o Golias. E isso vai tirar o seu foco se você não tiver firmado na palavra e entender que existe solução para tudo. A palavra diz que a sabedoria, um dos pilares da sabedoria é a prudência. É o princípio da sabedoria. E prudência é isso. Respira. Calma. Tem saída. O Senhor vai transformar a sua água em vinho. Amém? Então vamos levar como primeiro ensinamento de Jesus sobre finança, transformar a água em vinho. Depois teve uma outra situação, que foi a multiplicação dos pães. De novo, a partir de algo que já existia, né? Já tinha lá dois pães e 5 peixinhos, 2 peixinhos e 5 pães. E você tem algo para ser multiplicado. A palavra diz que ninguém tem pouco que não possa dar. E foi o que aquela criança fez. Tem como multiplicar as coisas na sua empresa, nos seus negócios? Sabia que tem? E que é mais fácil e mais simples do que você pode imaginar? Você já tem cliente na sua empresa, com certeza. Já tem cliente, senão sua empresa nem existia. Você já tem algumas histórias de bons negócios que você fez, ou alguma boa venda, ou uma ação, uma prática que você colocou em prática na sua vida e que deu certo? Com certeza você tem. Por que eu não foco em multiplicar isso? E você viu que Jesus poderia ter criado outros alimentos, né? Mas ele multiplicou o que já tinha. Multiplicou pão e multiplicou peixe. Ele não inventou um cardápio novo. Então, a partir do que você tem, aprenda a multiplicar aquilo que você tem. Coloca foco naquilo que você sabe fazer bem. Na prática, como que eu faço isso? Vamos para a prática e vamos depois para o resultado. Na prática, eu vou fazer de novo aquilo que deu certo. Eu vou visitar da forma que eu visitei e deu certo. Eu vou abordar um cliente
da forma que eu abordei e deu certo. Eu vou fazer as mesmas ações que eu fiz e que deu certo. Eu vou colocar os meus colaboradores para ser meu discípulo, para fazer o que eu fiz e que deu certo. O Evangelho, ele é muito simples. A vida em Deus é muito simples. Não tem que reinventar a roda. Você tem que estar focado no seu negócio. O Senhor está pronto para poder transformar a situação e para poder multiplicar. E como que eu faço isso na prática ali, no meu dia a dia? Eu ensino todos que estão ao meu redor a fazer como eu faço. E aqueles que não querem aprender, vaza. Porque o Senhor me deu uma empresa. O Senhor me ensinou como fazer. Quem me conhece dessa época, como Nabis, Pastor Célio, outros que me conhecem dessa época, sabe o quanto eu era pobre. Eles sabem o quanto eu era pobre. E eles sabem o quanto o Senhor me prosperou nesse período. Então o Senhor me ensinou a como fazer. Eu tenho certeza que aonde eu fui juntando o conhecimento, aprendi a fazer. E você tem que multiplicar isso. Se você não multiplicar isso, você vai ficar escravo. Você vai continuar atendendo a mesma quantidade de clientes, tendo o mesmo faturamento, tendo o mesmo resultado. E o que eu tenho de benefício, de resultado, quando eu faço isso? Você vai multiplicar o seu faturamento, o seu resultado, a sua prosperidade, a sua riqueza. Não tenha medo de reter para você conhecimento. Vamos falar sobre o terceiro ponto. E aí, a palavra de Deus ela é incrível, ela pode nos ensinar com a mesma história, com o mesmo versículo, vários ensinamentos. Eu até pedi ao pastor Célio, que eu acho fantástico os púlpitos da igreja, que tem aquele peixe com a moeda, e tem algo que o Senhor ensinou para ele sobre isso. E algo muito profundo, mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre algo mais natural daquilo ali, que é a nossa realidade, que é a minha realidade, que é a sua realidade. Vocês lembram da passagem? O apóstolo Pedro precisava pagar imposto para ele e para os discípulos, para o Senhor. E quando chegaram nele e falaram, vamos ler lá, acho que é melhor, Lucas 17. Aqui está o principal segredo de como o Senhor... Desculpa, Mateus 17. De como o Senhor me deu o meu negócio, a minha empresa, e começou a me prosperar. Lucas 17, versículo... Mateus, desculpa, 17, versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram, o vosso mestre não paga de dracmas? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou. Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos e os tributos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disseram-lhe Jesus. Logo, estão livres os filhos.
Mas para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás uma estáter. Toma-o e dá-o para mim e para ti. Ali era um momento em que Jesus e os discípulos passavam por uma necessidade de provisão. Eles tinham que pagar imposto e não tinha recurso. E existe o Senhor está pronto para poder criar algo na sua vida. Seria muito fácil para Jesus criar aquilo ali, falar: Pedro, ó, no seu bolso aí, ó, igual eu fiz agora há pouco, né, no seu bolso aí, pega aí $100 aí no seu bolso e paga o imposto. Vou fazer de qualquer outra forma. No início nós falamos que o Senhor tem tudo isso para fazer na nossa vida a partir de algo que a gente já tem, o que a gente já faz. E qual que era a habilidade de Pedro? Pescar. Pedro já sabia pescar, já era pescador, já pescava há muito tempo. E você viu que Jesus ensinou Pedro a pescar? Falou: vai lá, lança, faz isso, faz aquilo. Imagina você indo pescar com o pastor Célio e na hora que ele for lá arrumar as coisas, você falar: não, pastor Célio, faz assim, faz assim, faz assim. Para alguém que já é pescador, profissional, a provisão estava naquilo que Pedro já sabia fazer. O Senhor me ensinou, quando Ele me deu o meu negócio, que tinha algo que eu sabia fazer como ninguém. Alguém pode fazer até melhor. Mas do jeito que eu faço, ninguém faz igual. E existe no mercado clientes que precisam disso, que você não faz, que nenhum outro faz igual. Jesus pegou a habilidade de Pedro de pescar, falou: deixa eu ajustar um pouquinho aqui. Você pode ter certeza que Pedro, você fala: não, vai lá no rio, vai lá e pesca. Você pode ter certeza que Pedro ia pegar a rede. Ele não ia pegar anzol. Na maioria das vezes, nas pescas que você vê na Bíblia, é tudo com a rede, não é? Pedro fez exatamente o que ele sabia fazer. Ele não fez nada diferente. Só que ele fez debaixo de uma instrução. E eu descobri que tinha algo que só eu sabia fazer. E quando eu falo para você que outros podem fazer melhor, com certeza outros fazem melhor. Mas o que ele faz melhor do que eu é para outro grupo de clientes, não é para mim, não é para os meus. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho no mercado financeiro, porém atendendo empresas ligadas ao agronegócio e incorporadoras. Numa região, Centro-Oeste, Tocantins e a região Sul, que as pessoas não são tão sofisticadas. Elas não usam esse tipo de roupa que eu estou usando aqui. Elas têm uma linguagem diferente de falar. Aí, quando esses caras que a gente chama de... Não sei se vocês conhecem os Faria Limers, que é a avenida principal do mercado financeiro de São Paulo, e aí quem trabalha com o que eu faço, normalmente está lá. E quando esse cara vem visitar os clientes aqui, o cara estudou numa boa escola, fez uma faculdade fora do país, cada 10 palavras que ele fala, 7 é um termo em inglês. E aí, quando ele vai falar com o meu cliente fala: não vai. O que ele falou mesmo? E eu peguei a minha habilidade enquanto instituição financeira,
peguei a minha habilidade enquanto uma grande empresa que acessava os principais bancos e fundos de investimento. Então, eu sei o que um quer ver, eu sei o que o outro não consegue mostrar, e eu sei sentar com esse cara e falar na língua dele, e aí eu sei ir lá na Faria Lima e falar na língua dos caras também. Então, ninguém sabe fazer exatamente como eu faço. Se eu não soubesse falar outra língua lá também, eu ia chegar lá igual o produtor aqui também não ia. Serginho, que é o nosso tradutor oficial aqui, né? Imagina, é mais ou menos esse o trabalho que eu faço. E eu criei algo a partir daquilo que eu já sabia fazer. E eu tenho certeza que só eu sei fazer desse jeito. Exatamente desse jeito. Só que eu fui na instrução. No versículo 21 diz assim, ó, mas para que não escandalizemos, eu queria que você prestasse atenção aqui que a instrução sempre está com o verbo aqui, ó, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir. Jesus falou, vai, faz, lança, tira. De novo, meu irmão, é tudo a partir daquilo que você já tem e que o Senhor já te deu e já conquistou para você. Você tem o seu talento. Agora, se você está fazendo igual todo mundo está fazendo, se você está reclamando igual todo mundo está reclamando, se você está enxergando o Golias igual todo mundo está enxergando o Golias, você não pode perder o foco naquilo que você é bom. E saber que o Senhor está contigo. E que você está seguindo as instruções dEle. Mas aí você pode perguntar, não, mas naquela época era fácil, né? Jesus estava lá com Pedro, né? Jesus, quando ele fez a promessa que iria nos enviar o Espírito Santo, ele pegou e falou que era melhor que ele fosse. Você imagina os discípulos ouvindo aquilo, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Só que naquela época, para você ouvir a instrução de Jesus, se você estava em Jerusalém, ele estava lá pescando em Cafarnaum, você tinha que andar alguns 150 quilômetros para poder ouvir. E hoje você tem essa instrução com você. Você pode ter certeza que as experiências que você teve na sua vida é para formar o que você é hoje agora. E como que eu pego isso que eu sou bom, isso que eu aprendi, e empacoto isso num serviço ou num produto que só eu sei fazer? Com a instrução do Senhor, assim como Pedro. Vai lá, busca, faz assim, joga. Amém? Eu nunca me dou bem com essas anotações. Eu queria, falando sobre prática e resultado. Prática. Pega sobre criar. Pega tudo que o Senhor já te ensinou até hoje. Tudo que você sabe fazer. Aonde você foi, aonde você trabalhou. As experiências que você teve. O Senhor estava construindo em você algo. Como eu disse, que só você vai saber fazer. E você tem que empacotar isso. E entregar um serviço, um produto diferente do que todo mundo entrega. Você conhece o seu cliente, você conhece a necessidade dele. Você conhece o que o seu concorrente entrega, você conhece na onde o seu concorrente falha. Pega isso tudo, coloca dentro
empacota mesmo. Quando eu criei isso, empacotei o meu serviço, eu não conhecia ninguém que fazia aqui na região. Como eu te falei, era um serviço lá da Faria Lima. Lá. E o Senhor criou. A gente falou de criação a partir da água, de criação a partir dos pães e dos peixinhos, mas que é algo que a gente vê. O Senhor transformou, o Senhor multiplicou a partir de algo. E quando o Senhor cria, é a partir de algo que a gente não vê, mas é algo que está aqui. É o dom, é a habilidade, é o conhecimento, é a experiência que você tem. E a minha empresa surgiu do nada. Eu lembro quando eu saí do meu último emprego e falei, não, agora eu vou ter a minha empresa, eu vou empacotar o que eu sei fazer e vou vender para o mercado. Meu irmão, vai acontecer uma coisa maravilhosa quando você fizer isso. Você vai ver que não tem limite para as suas receitas. Você vai ver que você vai liberar a sua fé. Porque aí não é mais o contra-cheque ou o salário do final do mês. As pessoas costumam falar que o céu é o limite, né? Já viu essa frase? Que o céu é o limite? Não. Do céu vem algo para tornar você ilimitado. Quando eu coloquei em prática aquilo, voltando um pouquinho lá na parábola dos talentos, todos eles, menos ou mais, tinham talentos. Só que um soube negociar melhor os talentos. E você negocia os seus talentos, transformando as situações, multiplicando o que você faz bem e criando a partir desse dom que o Senhor te deu. Você pode ter certeza, se você olhar para dentro de você, principalmente se você pedir ajuda para o Espírito Santo para isso, ele vai te dar umas ideias incríveis. Isso acontece comigo no dia a dia. A gente já inventou algumas operações que não existiam. Sabe aquele momento que você fala, pô, agora deu ruim, já era. Dali criou algumas coisas. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui. Vocês são, a maioria, acho que aqui de Rondonópolis, vocês conhecem. Sabe aquele Gran Lux, o primeiro prédio de alto padrão aqui de Rondonópolis? Aquilo foi um desafio muito grande para o empresário, que é nosso cliente. Porque foi o primeiro empreendimento de alto padrão. Não sei se vocês sabem, mas aquele prédio é revestido com a manta de termo, para não esquentar. Então, toda a parte que é alvenaria, tijolo, tem uma manta que é metal, aquela espuma tal, para não... por causa do calor daquele local. Aquele prédio tem uma doca para mudança. Eu não tinha visto ainda. Então, você tem uma doca, o caminhão entra, tem um elevador enorme para fazer mudança e não atrapalhar o elevador normal. Então, foi muito desafiador o que ele fez. Muito, para a época. E assim como vocês não sabiam que o prédio tinha todas essas coisas, 90% de quem comprou também não sabia. E ele precificou mal. Ele colocou mal o preço. Ele entregou demais e não cobrou por tudo que ele tinha entregado. Não é barato você revestir um prédio daquele tamanho com manta. Não é barato você ter uma doca com elevador diferente naquele prédio. E é um dos exemplos do tipo de problema que chega para a gente
poder resolver. E eu cheguei no investidor, no banco, e quem olha os números, quem olhava tudo, era algo muito desafiador. Ele tinha um outro problema, que 80% dos clientes dele eram produtores rurais ou empresas ligadas ao setor do agro, que tinham uma sazonalidade semestral de pagamento. Também era um desafio enorme, o fluxo de caixa. E nós fizemos uma operação que salvou aquele empreendimento. Mas por quê? Porque, quando eu vi o Golias, eu falei, não, tem solução, calma. Respira, prudência. Tem uma oportunidade aqui, com certeza. A oportunidade de Davi virar rei foi o Golias, você entendeu? Essa foi a oportunidade de Davi virar rei. E a gente criou uma operação que não existia. A gente desenhou a operação com o banco, estruturou tudo certinho, e o cliente entregou o empreendimento, que era o principal desafio dele. Depois ele tinha os outros desafios dos ajustes, mas o principal desafio, e ele ficou pronto, e está lá, para quem passa na Vida Júlio Campos olhar, foi porque a gente conseguiu salvar aquele, com toda uma estruturação, uma engenharia financeira. Você pode ter certeza, meu irmão, se chegasse o cara da Faria Lima aqui, ele não ia resolver aquele problema. Ele ia falar, não dá para resolver isso aqui, não tem um colateral, essa operação é muito difícil, como é que eu vou garantir isso aqui? O risco de default é muito grande. Então tem algo que você sabe fazer e que você vai trazer solução para os seus clientes. E é nesse dom seu que o Senhor vai criar prosperidade e riqueza para você. Aí eu queria falar para vocês o que resultou, mostrar para vocês o que, aí trazendo um exemplo, um testemunho, até uma prática, o que resultou essa minha caminhada de 9 anos. Minha empresa completou 9 anos agora. E eu sabia o que eu ia... Eu lembro que quando... Uma frase que me marcou foi assim, depois de trabalhar em instituição financeira, depois de trabalhar para um grande grupo captando, ajudando ele a captar recursos de instituições financeiras para estruturar os projetos de expansão de crescimento, eu falei, agora eu vou ser um banco sem dinheiro. E é o que a gente faz. Só que aí as coisas foram evoluindo. Tem uma imagem do valor econômico aí? Isso. Essa é a matéria do Valor Econômico, é o principal jornal de economia do país, em que... Presta atenção no nome do banco. Deixa eu contar um outro testemunho para vocês aqui. Deus é bom. Quando eu trabalhava na AMAGE, eu tive a ideia de constituir um banco para o grupo. Que vocês devem conhecer, o AL5 Bank, que existe já. Na verdade, é uma financeira, né, mas eles levam... E quando eu estava lá, eu levei isso para o diretor financeiro e a gente levou para o conselho aprovou, e a gente foi para o Banco Central. Isso era 2014. A gente foi para o Banco Central para poder aprovar a Constituição. E quando a gente passou por todos os processos de diligência, tudo, a gente teve aprovação, era um projeto bem legal, era para ser um projeto muito maior do que é hoje, né? Só que aí, na hora de pegar a autorização do Banco Central, a resposta não vinha, não saía. Obrigado. A resposta não vinha. E naquela mesma época, tinha uma Operação Ararat, vocês já ouviram falar de uma operação que tinha, que investigava a corrupção, na época que o Blairo era governador do estado.
E os advogados que estavam nos assessorando naquela época lá, especialista nas operações do Banco Central, eles falaram, com certeza é por causa disso. E o Banco Central, ele tem um poder discricionário, ou seja, por mais que você entregue todas as certidões, não é como você abrir um CNPJ ou criar, ele tem, é uma questão regulatória e questão política, tem uma série de coisas que o Banco Central fala, não, você atendeu tudo, beleza, tem o dinheiro, tem capacidade, tem pessoas, não, mas eu não fui com a sua cara e eu não te dou. Ele tem esse poder, né? E não saía essa autorização. E aí foi quando, no meio desse caminho, tanto é que a autorização saiu 2 anos e meio depois que eu saí de lá e abri a minha empresa, que foi sair a autorização para operar como financeira. E o que eu queria contar a história para vocês do nome Banco Semear. Quando a gente estava no processo do projeto do banco, lá dentro da MAGE, a gente foi pensar em que nome. E um dos nomes óbvio, né, era Semear, por causa do agro e tal, né? E aí o pessoal pesquisou, não, Semear já tem um banco lá em Minas que é esse nome. Eu falei, beleza, descarta. Eu falei, mas eu gostei desse nome, hein? Esse nome é interessante. Mas beleza, não podia usar, a gente não usou. Aí depois que eu saí da MAGE e fui empreender, conforme eu contei para vocês aqui, no ano seguinte, eu conheci o Banco Semear. É um banco mineiro, de pequeno para médio, da família Azevedo, do Grupo Séculos, que fabrica relógios e outras coisas. Muito focado em varejo, atender lojas de eletro, varejo, esse tipo de coisa, não fazia agro. E as iniciais Semear, não tem nada a ver com semear também, com semear, com plantio ou qualquer outra coisa. São as iniciais dos patriarcas da família. Eu falei, olha, está na hora de dar sentido para esse nome aqui, né? E a gente começou a fazer operações com esse banco, assim, de forma até... essa operação do Granlux foi com eles. E a gente começou a mostrar umas coisas diferentes para eles. E eles começaram a ter umas receitas diferentes também. Porque quando você vai para umas operações mais estruturadas, sai do dia a dia, você cobra por isso. Você tem o que o mercado chama de flat fee. Já vou falar flat fee. Que eu cobro algo por isso, né? Esses nomes bonitos é legal, esse eu gosto, esse flat fee. E a gente cobra além dos juros, tem toda uma inteligência por trás disso. É isso que eu vendo, essa inteligência, tá? Aí tem toda uma inteligência por trás disso, que aí a Faria Lima chama de flat fee. É bonitinho o nome, né? Mas é bom, esse negócio é bom. Aí a gente cobra um fee de estruturação, ou uma comissão de estruturação por aquilo, além dos juros que vai pagar para o banco, é claro. E quando a gente começou a trazer esse tipo de operação, o banqueiro regalou os olhos e falou, pô, esse negócio é bom mesmo, né? Eu falei, é bom, é bom. E a gente começou a fazer uma operação atrás da outra. E há uns 3 anos, eu fiz a mesma provocação que eu tinha feito na MAGE. Falei, e aí? Você viu que a gente sabe fazer, né? A gente tem aqui um pipeline, não? A gente tem aqui uma lista de clientes de potencial para banco de investimento, para projetos maiores, tal. A gente sabe como fazer. Vocês não, vocês estavam focados no varejo, tal. E vocês viram que esse negócio dá mais resultado do que esse que você está fazendo aí. Por quê? Varejo, quando veio a crise da Dilma, quando veio a crise do Covid, o varejo parou de vender. Os caras pararam de pagar. Então, eles tiveram bastante prejuízos no passado. E, por outro lado, aquela carteira de clientes que a gente estava levando para o banco estava dando resultados interessantes. Falei, vamos juntar nossas expertise aqui, o que eu sei fazer bem, né, com a estrutura de vocês, com a tesouraria, com tudo que vocês têm aí, e vamos... Aí você imagina, né, o mais novo no conselho lá deve ter uns 60 e poucos anos, né? Por que esse moleque aí está, né? Mas eu estava provocando a pessoa certa, que era a 2ª geração, o presidente do banco, e eles me chamaram no ano passado, outubro do ano passado, falou, Rodrigo, faz o projeto aí, traz aqui para a gente mostrar para o conselho. E eu fiz o projeto, a gente levou para o conselho, e o conselho aprovou.
do banco, a gente submeter, só para vocês entenderem, o banco ele pode ser banco comercial, onde você tem conta corrente, você tem faz os empréstimos, tem um cartão de crédito. Essa é uma carteira de banco comercial, o que ele era. Existe uma autorização específica do Banco Central para você operar como banco de investimento. Banco de investimento, você pode estruturar dívidas em forma sindicalizada, que você chama outros bancos, chama outros investidores, pode emitir CRI, CRA no mercado de capitais, pode fazer você pode ter participação temporária em empresa, pode comprar uma parte da empresa, depois vender e sair. Então, o banco passa a poder fazer coisas que ele não fazia. E eu fazia sem ter uma tesouraria, sem ter um bolso aqui que captava dinheiro para fazer isso. Então, eu tinha um pouco mais de trabalho para poder fazer e executar isso. Falei, vamos juntar essas duas coisas aqui. E aí, o conselho aprovou, dentro de um modelo ali de negócio, e nós viramos o ano, de outubro até dezembro, final de dezembro, fazendo o plano de negócio para ser apresentado para o Banco Central. E nós apresentamos aquele plano de negócio para o Banco Central, e, muito ao contrário do que aconteceu com a Margem, a nossa autorização saiu em 2 meses e meio. 2 meses e meio. Engraçado, foi 1/10 do tempo, 1/10 do tempo do outro, que foi 2 anos e meio. Mas a autorização saiu muito rápido, até pegou a turma lá do banco assim, de surpresa, e a gente está correndo para poder reestruturar e fazer as coisas começarem a acontecer. Mas, em resumo, o Senhor me entregou agora uma oportunidade de transformar uma parte da minha empresa, num banco de investimento. E agora a gente tem alguns Golias pela frente, mas que eu já vi que eles são todos pequenos, no horizonte de tempo, para que eu possa executar, entregar alguns resultados e eu trocar uma parte da minha participação por uma participação lá na frente do banco. Vocês viram como pegar aquilo que você sabe fazer, empacotar, jogar o anzol conforme Jesus está instruindo? Como é que isso funciona? Amém?